Vamos então começar com um assunto que tem dominado o noticiário com vários desdobramentos desde o final da semana passada, desde o meio da semana passada. Nunes Marques, que é ministro do STF, decidiu que o plenário da Corte deve analisar duas ações contra a suspensão da rede social X aqui no Brasil, destacando a relevância do tema para a ordem pública e social. Essas ações, movidas pelo Partido Novo, uma delas, e a outra pela OAB, questionam tanto o bloqueio da plataforma como também a multa imposta a quem tentar acessá-la por meios alternativos. A decisão de bloqueio inicialmente tomada por Alexandre de Moraes e confirmada pela primeira turma do STF, agora aguarda pareceres da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União, com prazo de 5 dias para manifestação. E eu vou começar ouvindo a opinião a respeito desse caso, a análise de Ana Beatriz Rich, que já começa a rir antes mesmo de se apresentar. Minha amiga Ana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a nossa audiência, a nossa São muitos bancada. Os desdobramentos, tá? Pois é, você veio assim com uma pergunta que a gente pode passar o programa inteiro respondendo. É o assunto do momento, você colocou bem, e a gente precisa pegar essa decisão e tentar destrinchá-la para entender quais são as questões mais controvertidas a respeito dela. Então, vamos nos lembrar que o X foi bloqueado por conta de reiterados descumprimentos de decisões judiciais pela plataforma. Então, não é que um dia decidiu-se do nada que a rede social sairia do ar. Houve descumprimentos reiterados de decisões, houve a aplicação de multas, teve uma questão que é muito importante, que é a falta de um representante legal da empresa no Brasil, e isso é uma exigência que a nossa legislação tem para que se chegasse a esse ponto. Chegamos. E aí? Qual é a grande dificuldade? Primeiro, é que a gente não pode tratar a plataforma, a rede social, como se fosse uma empresa qualquer. Por quê? Porque ela presta um serviço para a sociedade. Não deixa de haver um interesse público gigantesco. A gente falou sobre isso algumas vezes aqui na Jovem Pan, porque é uma rede social que muitas pessoas têm o seu ganha-pão a partir dela, né? Não só usam para lazer, mas também usam para suas atividades profissionais. Pode reparar que a sua suspensão no país, ela traz um impacto que é gigantesco para a coletividade como um todo. E aí, quando o ministro Nunes Marques fala em sensibilidade, eu acredito que seja exatamente por esse motivo. Porque nós temos aqui uma questão que ela não tem como ser dissecada de forma individual, porque ela engloba muitas questões. E este interesse público me parece ser o cerne da questão. Por quê? Eu estou repetindo muito a palavra questão, mas é porque são muitas mesmo. É essa importância que essa rede social tem para a nossa sociedade, para as pessoas, para o dia a dia, para o exercício de diversas atividades. Então, suspendê-la, qual a consequência para a empresa como um todo? E qual a consequência para a sociedade? Eu acho que a gente tem aqui que pensar no equilíbrio da sanção e do prejuízo social. E talvez seja essa a dificuldade que o STF esteja enfrentando, encontrar esse equilíbrio para não prejudicar mais a sociedade do que a empresa em si. Vou fazer mais uma para você, Ana, e aí eu vou passar para as meninas para que elas também comentem sobre esses dois vieses que eu vou levantar aqui. Qual é, então, um recurso? Eu ouvi e concordo com você a respeito dessa questão do interesse público, mas qual que é o recurso que a justiça brasileira tem de fazer cumprir ordens judiciais, pagamento de multas que se aproximam de 20 milhões de reais, a nomeação, a indicação de um representante da empresa aqui no Brasil? Qual outro recurso que a justiça tem de se fazer cumprir a lei que não seja a suspensão? Não, mas é exatamente esse o ponto. Se a gente tivesse uma resposta para essa pergunta, se o STF tivesse uma resposta para essa pergunta, muito provavelmente não se teria chegado ao ponto de suspender a rede como um todo. Eu não acho que, assim, alguém faça isso por alguma vontade particular. Não, realmente, tem lá no Marco Civil da Internet, tem uma série de sanções e a última delas é a suspensão das atividades da plataforma. Tentou-se de tudo. E assim, aí tem uma questão também de combater a justiça brasileira e o Estado brasileiro de falar eu não vou cumprir, eu não vou cumprir, eu não vou cumprir. Então,
o STF como um todo, ele acaba sendo refém, ele não tem o que fazer a não ser tirar essa plataforma do Brasil. Porque, na verdade, quem está descumprindo as regras que o Estado brasileiro determina e devem ser cumpridas por qualquer um que queira exercer atividades aqui no Brasil, é a plataforma. O problema isso prejudica a sociedade como um todo. E essa queda de braço tem como principal prejudicada o próprio Brasil. Luana Tavares, conosco também, especialista em políticas públicas. Boa tarde, Luana. Já não vou nem te perguntar nada, que eu sei que você está com o seu comentário na ponta da língua. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, as colegas aqui da mesa hoje. Esse é um tema que está no debate, aí nas mesas de discussão, em todas as casas, inclusive, porque afeta a vida de todos nós, aqueles que usam o X para trocar informações e no dia a dia, mas também, principalmente, aqueles que usam de forma a amparar os seus negócios, a amparar ali a sua atividade comercial. Realmente, a gente eu concordo com a Anne em relação ao impacto que isso traz para a sociedade, e queria lembrar um ponto aqui que a fala dela me fez refletir, que nós estamos no momento de eleição municipal. Essa plataforma também é uma plataforma muito importante para a informação, para a troca de informações em relação às propostas, aos candidatos, enfim, reflexões que são feitas durante o período eleitoral. Porém, as consequências, obviamente, de uma sanção como essa, elas vão afetar também os cidadãos e principalmente aqueles candidatos que estavam já planejando a utilização dessa plataforma como uma forma de propagar suas ideias. Readequar isso no meio de uma campanha, a gente sabe que é muito complexo. Então, tem uma extensão, como a Ana trouxe aqui, só complementando com essa questão da eleição, enorme na sociedade. Agora, esse ponto sobre a postura do Elon Musk, a postura do X em relação às tentativas judiciais, né, e legais do país de colocar ali as nossas regras, também tem que ser levado em consideração. Realmente é um grande impasse quando a gente toma uma medida como essa, que é a medida mais dura, que é a suspensão. A gente está sujeito a todos esses reflexos, a todas essas manifestações, e agora fica realmente uma indefinição em relação a qual vai ser a postura da plataforma. Eu me pergunto, né? Seria muito difícil você indicar um responsável aqui? Seria muito difícil você responder a essas questões que estão sendo colocadas e que, se são comprovadas, estão sendo colocadas pela justiça, devem ser respeitadas? Qual é o medo, né? Qual é o problema da gente respeitar as políticas do nosso país, quando em outros países, não só no Brasil, a gente já falou várias vezes isso aqui no Linha de Frente, não é só o Brasil que exige isso. A gente tem aqui diversos outros problemas e eu sou completamente sensível às causas que fazem as pessoas ficarem muito perplexas em relação à postura que tem se tomado, né, de ser uma postura dura, mas eu acho que é importante aqui nosso papel também colocar essa ponderação. Outros países também têm regras duras que estão sendo seguidas. E os que não estão sendo respeitados, né, os países que não estão sendo respeitados, também estão tendo sanções assim duras em relação às plataformas. Então, nesse momento, é um momento de muita tensão. Como eu falei, a eleição traz um pouco mais essa sensibilidade, né, tanto para o eleitor, mas principalmente para o meio político, porque utiliza da plataforma, planeja ali a forma de colocar o conteúdo na rua. E a gente vai ter aí cenas dos próximos capítulos que, sem dúvida, vão gerar para a gente, né, a colocação desse pêndulo, para que lado ele vai, né, para um respeito à legislação local ou para a predominância das plataformas que dominam realmente, como a gente sabe, né, milhões de pessoas ali e também monetariamente muitos países. Ô, Lu, eu vou fazer só um comentário, não é um contraponto, é um complemento ao que você está falando, no seguinte sentido. Nós temos regras e nós temos recursos e mecanismos legais para questionar eventual decisão judicial. Esse é um ponto muito importante, porque ninguém no Brasil, e eu imagino que em qualquer país do mundo, tem a legitimidade de falar assim, não vou cumprir uma decisão judicial porque eu acho ela injusta. Existe um caminho e aí a gente esbarra no que talvez seja um dos principais problemas que o Brasil enfrenta hoje, que é a insegurança jurídica.
Hoje, infelizmente, e eu digo isso com dor no coração porque eu sou advogada, existe uma desconfiança enorme na justiça, na aplicação das nossas leis. E num país polarizado como está o nosso, em ano de eleição, que isso fica ainda mais aflorado dentro de nós, toda e qualquer decisão, ainda que tenha uma racionalidade, que tenha uma justificativa, acaba sendo utilizada dentro de uma narrativa que não tem a ver com questões jurídicas para você puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Então, a gente tem uma questão aqui, que é essa da insegurança jurídica, que faz com que as pessoas achem que elas podem não cumprir decisões judiciais e que elas não serão punidas por isso. É uma total inversão de valores, porque, primeiro, a gente tem que ter uma justiça segura, a gente tem que ter uma justiça que aplique as leis de forma isonômica, né, igualitária. Essas palavras qualquer aluno do primeiro semestre de Direito conhece bem. Devem ser aplicadas igualmente para todos os cidadãos e devem ser cumpridas. Existem recursos. Não dá para você falar que você não vai cumprir e achar que isso vai ficar por aí. O STF, a justiça brasileira como um todo, tem que garantir a soberania nacional. Existem caminhos para se impugnar esse tipo de decisão. E é isso que está faltando, observar e seguir as regras. Priscila Silveira também conosco, advogada, especialista na área criminal. Priscila, boa tarde, bem-vinda. Eu quero aproveitar também o seu conhecimento jurídico, como principalmente da Ana. A Lu não é advogada, mas tem essa pegada também técnica jurídica para explicar os assuntos para a gente, como especialista em políticas públicas, porque a gente tem duas ações que vão ser analisadas agora no STF, na relatoria do mesmo ministro Nunes Marques, falei na abertura, e elas são ações diferentes que tratam da mesma empresa. Eu quero que você explique para a gente por que elas são tão diferentes e por que é possível analisá-las de uma forma tão diferente. Uma ação do Partido Novo questiona o fato de a plataforma ter sido suspensa aqui no Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes. A outra ação da OAB questiona uma outra decisão do ministro Alexandre de Moraes de aplicar multa de R$50 mil a usuários que conseguirem acessar a internet, acessarem a plataforma por meio da VPN, que é Virtual Private Network, rede virtual privada, algo nesse sentido. Que não dá para saber que houve o acesso, mas não exatamente a qual tipo de endereço se está sendo acessado. São duas ações diferentes, uma que muitos analistas dizem que é até justa e a outra não. Quero te ouvir, tecnicamente, e a sua opinião também. Boa tarde, Lívia, as minhas colegas de bancada, a nossa audiência. Lívia, um tema que se discute e não se cansa de discutir, porque a cada momento aparecem situações e se mudam aí as situações, de maneira que fica esse imbróglio que a gente vai falar aqui um pouquinho. Primeiro, só quero destacar que o STF ele tem uma questão constitucional de que é possível, quando haja repercussão geral, que é o caso da matéria em especial, quando há repercussão geral e pública, que ele atraia ao plenário a discussão e a decisão a respeito dessas situações que interessam para toda a coletividade. Razão pela qual o ministro, o ministro Nunes Maia, ele entendeu, então, ser possível que fosse trazido ao plenário essas discussões relativas ao X. Vou pegar aqui a fala da minha amiga, achei chique, X, né? Que eu ia falar X. E aí, o que acontece, Lívia, que eu acho que é importante a gente falar? Porque as pessoas discutem, antes mesmo de falar sobre as duas situações, Sim. Tá? As pessoas discutem o porquê que o ministro teria trazido ao plenário. Primeiro, é importante a gente dizer que não é que não fosse possível que o ministro Alexandre de Moraes pudesse julgar pela primeira turma. Há, dentro do regimento interno, essa possibilidade. Mas também há a possibilidade de ir a plenário. E por que as duas causas foram e estão na mão do ministro Nunes Maia? Porque a gente tem, nas questões processuais, o que a gente chama de prevenção, jusatrativa. Então, quando uma causa ela se refere à mesma situação, é de bom alvitre que ela seja, então, julgada pela mesma pessoa, para que nós não tenhamos decisões díspares, decisões distintas. Então, nesse ponto, é isso. Agora, só uma questão. Fala-se aí sobre o bloqueio e é importante a gente dizer que o ministro Alexandre de Moraes, a gente não conhece a decisão a fundo, não é? Mas ele se baseou num artigo
do nosso Código Civil. O artigo 1138 do Código Civil, Lívia, ele diz que se a pessoa tem, né, se há uma empresa estrangeira atuando no nosso território, no Brasil, há de ter também uma pessoa que seja responsável. Então, ele não inovou, não tirou isso da cartola. Então, é importante que a gente entenda que, em regra, né, e eu estou dizendo em regra porque a gente desconhece, como disse, a decisão pontualmente, porque não tivemos acesso à totalidade dela, mas ele baseou em regra a esse artigo, que é o artigo 1138 do Código Civil, onde se permite e se determina que, para que atue no nosso território, tenha esse responsável legal. Agora, o que a gente escuta falar? Ele quer esse responsável para prender, ele quer esse responsável... Veja, se é um desdobramento da atividade empresarial, se ele não traz este representante legal, é como se ele tivesse, e assim está legalmente, ilegal. Por que ilegal? Porque se ele está atuando no nosso território, no Brasil, e a gente tem mecanismos para controlar essa sociedade empresária, ele deve se ater às regras do nosso país. Então, isso é uma coisa que se busca, e aí, dentro de que se busca isso, há esse pedido de bloqueio, e há esse imbróglio, essa bagunça no bloqueio, por quê? Existem pessoas que dizem, tá bloqueando, tá atrapalhando a atividade de muitas pessoas, como a Luana trouxe aqui, a questão de política, então isso está sendo debatido, e me parece que com relação à ação da OAB, ele trouxe aí na sua decisão, retirando a multa, e aí eu não sei se isso procede, me parece que sim, tá? Inclusive a OAB de São Paulo fez pedidos no sentido de retirar essa eventual multa para quem acessasse através da VPN. E isso foi, então, na verdade, ele fez essa reanálise, retirando essa possível multa em desdobramento aí do acesso, que seria inicialmente legal, mas ele retirou esse acesso por essa via. Ana, tem um ponto que eu acho importante a gente destacar. Quando a Priscila fala que existe uma lei brasileira que determina que é necessário que haja um representante legal da plataforma no Brasil, não foi o STF que definiu essa lei. É uma exigência que está no Marco Civil da Internet, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o que o STF está fazendo, e aí a gente pode questionar o peso da decisão, se ela foi uma decisão justa ou não, se ela extrapolou os limites ou não. A gente está questionando uma decisão do STF que quer fazer cumprir uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. É importante a gente deixar isso muito bem claro. Lívia, sim. E aí agora eu vou colocar mais uma pimentinha nessa discussão que diz respeito à forma como isso foi determinado, né? Porque, de novo, a gente está lidando com uma decisão e uma situação de extrema complexidade. Mas vamos lá. O STF determinou que se constituísse um novo representante legal para o ex em 24 horas. Mas qualquer pessoa que já tentou fazer uma alteração numa junta comercial, qualquer pessoa que minimamente sabe como funciona o trâmite burocrático para fazer uma alteração num contrato social e colocar um novo representante, sabe que isso é impossível de ser feito em 24 horas. No direito, no sistema jurídico que nós temos hoje, praticamente nenhuma decisão tem como ser cumprida em 24 horas, né? Então, assim, decisões que são cumpridas em 24 horas. Reativação do plano de saúde da pessoa que está na UTI. Essas são coisas muito, muito, muito específicas. Então, quando eu falo que isso gera questionamentos, que isso traz insegurança, é porque, por exemplo, tá certo, tem que ter um representante legal na empresa no país. Mas será que 24 horas para você nomear esse representante é um prazo razoável para que isso aconteça? Essas são as perguntas que muitas das pessoas que estão questionando essa decisão fazem. E essa pergunta tem sentido, né? Agora, o porquê foram 24 horas, se já tinha sido oportunizado isso antes, se partiu-se da premissa que ele já deveria ter feito isso logo quando o representante anterior saiu do cargo. São questões que a gente, sem ter acesso ao processo, nunca vai conseguir responder. Eu só quis colocar isso aqui porque, de fato,
é necessário ter um representante legal, mesmo que se trate de uma plataforma, mesmo que eu tenha que ter um representante só para cumprir ordem judicial. Se eu quero ter uma operação no Brasil e eu tenho certeza que a operação no Brasil é bastante lucrativa para essa plataforma, eu tenho que obedecer às leis do país. Agora, será que 24 horas eram suficientes para eu conseguir cumprir sob uma pena tão grave quanto a suspensão das atividades? Pode falar, Lu. Só entrando ainda nesse tema em relação ao que está sendo pedido agora, né, pelo ministro Nunes Marques, atendendo esse pedido do Novo, eu acho que é importante também trazer aqui uma questão que é o que acontece quando a gente dá um passo como esse, né? Vou colocar aqui ainda, a gente está trazendo cenários, porque realmente ninguém aqui vai ter uma resolução para esse problema ou trazer uma resposta milagrosa para essa questão. Todo mundo realmente está numa encruzilhada aí entre como é que a gente garante a nossa soberania, protege o nosso processo legislativo e as leis, né? E aquilo que deve ser cumprido por quem aqui atua, extrai recursos, tem as suas atividades comerciais, como é o caso da plataforma. E, por outro lado, também, né, entender os desdobramentos do cancelamento, do bloqueio de um aplicativo, de uma base que atende tantas pessoas no nosso país e que tem um impacto econômico e social muito grande. Então, esse é o ponto, né? Como é que a gente encontra esse meio do caminho? Agora, essa determinação do ministro, em atendimento ao processo que foi aberto pelo Partido Novo, ele leva de novo, né, traz para essa visão, e aqui a professora Priscila explicou muito bem, qual é, de que forma isso pode voltar para o plenário, ter uma decisão colegiada mais extensiva, saindo ali da turma menor dos 5 ministros que reforçaram, né, ratificaram a decisão inicial. E aí sim, eu me pergunto se esse passo atrás, e coloco aqui para as colegas também ajudarem nessa questão, se esse passo inicial atrás, se ele for dado, né, vamos dizer que o ministro consiga aprovar, né, essa determinação de retornar ali para análise e avaliação e votação em plenário, se esse passo também não nos coloca numa posição ainda mais frágil para a gente tentar retroceder uma decisão que foi tomada anteriormente, e o que vai acontecer com a plataforma quando a gente, se for o caso, fizer isso e não fazer cumprir a legislação nacional. Então, assim, realmente a gente está num cenário muito difícil, porque a decisão dura foi tomada, né? Existiu uma justificativa legal, que são as leis que não foram seguidas e as determinações judiciais que não foram respondidas. Nós tomamos a medida dura. Agora, a gente retroceder nessa medida dura, será que isso não coloca a gente num estado de mais vulnerabilidade? Ou não abre um precedente para que isso não seja cumprido de forma permanente? O ideal, na minha visão, seria que a plataforma estivesse um pouco mais flexível para cumprir uma parte dessas determinações, pelo menos, né? Ou se justificar de uma forma mais plena. Eu entendo o que a Ana colocou, realmente já tentei abrir empresa em um dia, é praticamente impossível. Por mais que você tenha prazo e pressa, nesse caso, uma pressa real, mas a gente não viu isso acontecer em 3, em 4, em 5, em 10 dias sequentes a essa determinação. Então, isso me demonstra uma falta também de proatividade da plataforma em responder ou encontrar um caminho que seja do meio, um acordo ou uma forma de responder a esses pedidos, mostrando ali que existe uma boa-fé, né? O princípio da boa-fé também é muito importante. Então, só para também temperar um pouco mais aqui a discussão e trazer essa reflexão sobre o que vai acontecer caso a gente volte atrás nessa determinação e se isso não coloca ainda mais em risco a nossa segurança jurídica como país. Um outro ponto para levantar também nessa discussão, Priscila, é que a gente não está tratando apenas, nessa decisão de Moraes, da não nomeação de um representante do X aqui no Brasil dentro desse prazo. Até essa questão do prazo que a Ana levantou, e foi bom ela lembrar que realmente nessa última decisão do ministro foi dado esse prazo de 24 horas, mas outras ordens judiciais, decisões judiciais já não haviam sido cumpridas anteriormente. Então, assim, é como se a gente tivesse já um histórico de desobediência, de descumprimento. E aí a gente não tem detalhes do processo para saber como essas comunicações se deram pelos meios jurídicos. Mas eu estou com um trechinho da decisão da Procuradoria-Geral da República que apoiou
a decisão de Alexandre de Moraes pela suspensão da plataforma. E em 2 trechos que eu quero trazer aqui para te ouvir, o Paulo Gonet, o procurador, diz: está caracterizado o descumprimento de decisões judiciais pelos requeridos, e aqui ele cita o nome das empresas, do X, do Elon Musk, eu vou pular essa parte. Não há dúvida de que o requerido recebeu as notificações a ele endereçadas. Em outro trecho, o Gonet diz: na mesma noite de 29 de agosto, emitiu nota informando, em síntese, isso o Elon Musk, o X, que não haveria de cumprir a ordem judicial expedida no dia anterior. Além disso, a publicação no X de postagens imprudentes ou impudentes, reproduzidas nos autos, é evidência lastimável disso. Paulo Gonet citou essa questão da desobediência, da não proatividade no cumprimento de decisões anteriores e até de postagens que deixaram claro que não havia nem a intenção de cumprir essas ordens judiciais. Então, está muito além desse prazo de 24 horas que a Ana falou. Eu queria te ouvir sobre isso, depois a Ana fala também. Na verdade, é um caminhar de desobediência, pelo que a gente percebe, né? Eu acho que aqui é muito mais do que... vai além de uma desobediência, eu acho que vai uma briga de forças, digamos assim, né? Há um embate entre eles que já passou do plano jurídico. Na minha opinião, né, claro, eu acho que é uma briga de forças. Eu sou o fulano mais poderoso, mais rico do planeta, e aspas, eu estou dizendo isso por mim, né? Eu acho que como assim ele se considera, com todo respeito ao empresariado que ele é, não se nega que ele é um ótimo empresário, enfim, não há discussão essa, mas eu acho que é uma briga de força entre aquele que detém hoje um dos maiores poderes, que é o poder da informação ou a informação, que a gente sabe que o X, o X, tem essa questão principal de força. E, além disso, o que eu acho que na cabeça, né, deste dono aí, do Elon Musk, o que ele pensou? Não vou obedecer, não vai virar nada e eu vou puxar as pessoas comigo. Eu tenho os meus, né, que me acompanham, que é uma ala mais voltada, principalmente politicamente, para a direita. Então, eles têm essa questão de junção, são fortes. E ele pensou, olha, eu vou juntar e não vou obedecer. Então, eu acho que é mais para afrontar. Eu penso que esse descumprimento é mais uma afronta de poderes, né, entre o Poder Judiciário e o poder da informação trazido por ele. Mas, outro dia, em outro programa aqui da casa, eu citei sobre a possibilidade que nós temos no Código Penal responsabilização para quem não cumpre ordem judicial. E ao citar essa possível, né, conduta criminosa, a nossa audiência mandou lá assim, mas ela está falando, mas a ordem é ilegal. E sendo a ordem ilegal, ele poderia descumprir. Eu não conheço a fundo as questões judiciais para poder falar se é ilegal ou se não é legal, a ponto de tomar um partido para afirmar que essa decisão feita aí pelo ministro é no todo ilegal. Mas a gente sabe que se há uma ordem, né, e a colega maravilhosa, minha amiga Ana Beatriz, trouxe aqui que ordens devem ser cumpridas, isso não é uma questão que a gente tira da cabeça. Ordens devem ser cumpridas, e aqui eu quero só fazer um registro no seguinte sentido, e isso é uma questão que se discute também. O nosso Supremo Tribunal Federal seria e é o órgão máximo do nosso país, tá? Então, ele é guardião da Constituição e, consequentemente, nosso guardião. E o que se briga, e há uma briga no sentido de que ordens judiciais devem ser responsabilizadas, devem ser cumpridas, mas se eu não estiver de acordo com aquela ordem, eu devo recorrer. Aí a questão é para quem? Então, há este problema. Por quê? Porque se o ministro, não estou dizendo o que ele fez, mas se o ministro não está dando uma decisão nos ditames legais, a gente recorre, porque a gente tem um duplo grau de jurisdição aqui no nosso país. O que é isso? Quando eu estou inconformada com uma decisão, eu vou recorrer dela para um órgão superior, Lívia. E aí entra a questão, para quem vai recorrer? Não estou dizendo, né? Eu digo assim, não é problema, há essa discussão no seguinte sentido, se eu não estou me conformando com uma decisão do plenário e ela é ilegal, então eles estão se valendo disso. Para quem vai recorrer, já que precisa recorrer se tiver ilegal? Então há esse problema, mas havendo descumprimento, inclusive é importante dizer que ressalvadas hipóteses de pagamento de multa, que afastaria a questão criminosa, poderia ainda falar em questão de crime. Porque nós temos, se essa ordem de fato for legal, ele deve obedecer,
Deixando por fim aqui registrado que nem de longe isso é uma questão judicial. É uma briga de forças e eu repito isso e insisto que é uma briga entre eu tenho este poder e eu tenho outro. A caneta de um e a fala do outro. Segura aí, Aninha. A Olívia Carneiro quer falar sobre isso também. Já passo para você. Olívia, boa tarde. Boa tarde. O que você está achando de todo esse imbróglio envolvendo a justiça brasileira, a Elon Musk, o X suspenso? Falávamos há pouco que a polêmica continua. O STF vai se debruçar sobre 2 ações, uma delas envolvendo a suspensão do X e a outra, multas aplicadas a usuários que estejam acessando a plataforma por rede virtual privada. Onde isso vai dar? O X vai voltar? O que você espera aí para os próximos dias, meses, anos ou não sei quanto tempo? Olha, eu aprendi muito com as colegas aqui. Eu não sou do direito, né? Eu sou economista, então... Mas é usuário de redes sociais, pode falar com propriedade. Aprendi agora mais sobre direito do que em toda a minha faculdade de economia. Mas, do ponto de vista econômico, o impacto é relevante no sentido de que a gente ainda está... Faz pelo menos 10 anos que a gente está lutando para regulamentar as redes, incluindo o Google. A gente ainda não sabe regulamentar essas coisas, né? É difícil. Do ponto de vista de regulamentação de mercado, já é difícil. Então, quando a gente vai para um Supremo, que não é uma instância especialista nisso, né? Não é um CAD que está acostumado. É uma outra instância que tem outras análises e tem outros porquês. A gente vai para um questionamento completamente diferente de qual é o impacto econômico, porque a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando, eu como influenciadora falo, dependo muito da rede social. Se fecharem a minha rede social, eu estou lascada. Então, assim, para mim, o ponto de vista mais impactante é econômico, e isso eu vejo pouco sendo discutido. Não, o Alexandre de Moraes, ele acho que ele nem não é a alçada dele, mas pelo próprio Elon Musk, sabe? Tipo, ele é importante para a geração de riqueza para o país, para a empresa dele, enfim, para esse universo digital, e ele colocou isso em risco, assim, sem consideração nenhuma com os patrocinadores, os influenciadores, enfim, toda a rede econômica que depende disso. Isso me preocupa muito. É um sinal de que a gente está mais vulnerável, nós, nesse mercado, estamos mais vulneráveis do que a gente tem noção. Então, há excessos de todos os lados, na sua opinião? Sem sombra de dúvidas. Assim, eu fico... enfim, é totalmente leigo isso que eu vou falar, mas eu vejo sentido, do ponto de vista da lógica, no que o Alexandre de Moraes fez, justamente pelo que elas colocaram. Precisa de ordem. A gente precisa de uma ordem. Se o cara não está cumprindo a ordem, do ponto de vista lógico, algo precisa ser feito. Agora, não sei se isso é legalmente legal ou se isso excedeu. Eu não sei. Eu sei que o Elon Musk, na minha visão, ele errou em não cumprir. A gente tem instituições. As instituições devem ser respeitadas. Se ele não está respeitando a principal instituição que garante nossos direitos constitucionais, ele realmente não respeita a gente. Isso é complicado. E eu acho que a gente entra um pouco nessa questão, a Olívia colocou bem, assim, quem é o responsável por tirar o X do Brasil? Metade da população vai lá, não, o STF que não faz nada. E a outra metade fala, não, é o Elon Musk. Porque ele que não cumpriu as decisões judiciais, entendeu? Ele que não procurou impugnar aquilo que ele acha que é ilegal e incorreto da via adequada. E aí a Pri falou, mas como que a gente recorre para eles mesmos? Não sei se vocês se lembram, mas desde que essa decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, ela foi votada em plenário. Então, as pessoas, elas gostam muito de individualização. Eu acho que isso dá mais força para os sentimentos e para as emoções, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, embora tenha sido uma decisão tomada por um ministro, ela foi levada a plenário e confirmada, se não me engano, por todos os ministros, né? Apenas um deles fez uma ressalva com relação àquelas questões que, de fato, são um pouco mais questões questionáveis. Eu estou ótima hoje com as questões. Porque havia uma multa para quem tentasse acessar a plataforma. Eu não posso ser multada sem ser parte, né? Então, como eu vou saber que existe uma decisão judicial que me impede de tentar acessar a minha rede social? Então, essa parte é bem complicada e, se não me engano, até já foi revertida em algum lugar. Mas aí é isso. Dá para escolher. Perdão. Quem está certo e quem está errado, mas tem excesso de todos os lados. Podemos passar para a próxima pergunta? Bebe uma aguinha, Ana. É o tempo.
umidade está baixíssima, a Ana ficou exaltada. As questões. E aí juntou tudo isso. Não falo mais questão hoje. Não, por favor.